Daniels, here they come! Stand by, partner, and pretend you're out of breath. Ted! My heart's up here in my nose. Oh, my God, Nora. Oh, this is thrilling. Nora! No, Nora! No! Outro ponto interessante no início do século XIX, para ser mais exato, no ano de 1823, foi a chamada Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe, que vai ser um fator muito importante para a expansão econômica dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, para auxiliar o processo de independência da América Latina. Assunto este que daqui a pouco nós veremos. A Doutrina Monroe tinha uma frase muito simples: a América para os americanos. Mas, qual era o significado desta frase? O real era diferente do irreal? O que significa América para os americanos? Numa primeira interpretação, a América para os americanos dizia que o continente americano estaria livre ou liberto da dominação europeia. A América era para os americanos, independente da dominação europeia. Mas o sentido real da palavra não era bem este. A América para os americanos dizia: a América, sim, para os americanos do norte, ou seja, fazer com que todo o continente americano, América do Sul, América Central, vulgo América Latina, fosse mercado consumidor dos produtos manufaturados dos Estados Unidos e mercado fornecedor de matéria-prima para os Estados Unidos. É o que nós chamamos de o quintal norte-americano. Parece um pouco com os dias de hoje. Pensa nisso. Bom, além da doutrina Monroe, nós tivemos a famosa Marcha para o Oeste. Vamos marchar em direção ao Pacífico, conquistar novas terras. Este é o marco do momento. A Marcha para o Oeste, lembra os filmes de faroeste? Onde o cavaleiro, a cavalaria em si, combatia os índios, os malvados? Está errado, né? Não é bem assim. A cavalaria, os homens brancos, invadiram as terras dos índios. São duas características marcantes da Marcha para o Oeste: o extermínio de várias tribos indígenas e a descoberta de novas riquezas, como, por exemplo, o ouro da Califórnia. O objetivo principal da Marcha para o Oeste é expandir o comércio, expandir o mercado, expandir as ferrovias, chegar ao Pacífico. E o objetivo maior, fazer com que o produto norte-americano no Pacífico chegasse ao Oriente, chegasse a um preço viável comercialmente, para competir e ganhar do produto oriental. Nessa Marcha para o Oeste, algumas conquistas se destacam, como, por exemplo, no ano de 1800, a compra da Louisiana, pertencente à França. No ano de 1819, a Flórida era comprada da Espanha. Bom, com isso você já tem dois territórios conquistados. Mas o que marca mesmo é o ano de 1849, quando os Estados Unidos entram numa guerra contra o México. E nesta guerra contra o México, os Estados Unidos saíram como vencedores, e foi feito um tratado, chamado Tratado Guadalupe Hidalgo. Entenda o seguinte: o país, a nação que mais território veio a perder para os Estados Unidos foi o México. Tanto é que na década de 30 do século XX, um dos presidentes mexicanos, Lázaro Cárdenas, soltou uma frase da época que serve para o século XIX. A frase era a seguinte: pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Frase
bem forte para o período da década de 30 do século XX, como para esse momento, no meados do século XIX. O México perdia mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de território para os Estados Unidos. Esse território abrange Texas, Califórnia, Novo México, Arizona, Utah e Nevada. O conflito do México fez com que os Estados Unidos, finalmente, com a conquista dos territórios citados, chegasse no Pacífico, o objetivo final dele. Bom, mas o interessante é que no ano de 1867, os Estados Unidos compraria o Alasca, o território do Alasca, da Rússia, abrindo mais o leque de territórios dominados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de sorte, né? Mal conquistou o território a oeste, a famosa marcha para o oeste, conquistou o território da Califórnia, Los Angeles, São Francisco, veio a descobrir o ouro, fonte de riqueza para o crescimento industrial daquela região e de todos os Estados Unidos, principalmente o crescimento da ferrovia. E o outro fator, a questão dos índios. Com essa marcha para o oeste, passada em filmes, desenhos animados, as famosas caravanas indo em direção, ao oeste, passavam por tribos indígenas. E o índio era a grande vítima desse acontecimento. O índio foi massacrado. O Estado norte-americano veio a criar reservas indígenas, na qual o índio foi inserido na mesma. Porém, com o crescimento econômico e o crescimento das cidades, o que aconteceu? O Estado veio a extinguir muitas dessas reservas, com o objetivo, é óbvio, de expandir o sistema capitalista. Um outro fator interessante, dentro dessa lógica da expansão para o oeste, era uma frase bem simples. Jovem, vá para o oeste. Faça lá sua riqueza. Promova o crescimento do seu país, dos Estados Unidos da América. Traduzindo, era o chamado Destino Manifesto, que o nome já diz tudo. Manifesto de Destino. Repare só no texto principal, no trechinho principal, os norte-americanos foram escolhidos pelo destino para dominarem a América. Um outro grande momento dos Estados Unidos no século XIX foi a Guerra de Secessão, a Guerra de Separação, entre os anos de 1861 e 1865. A Guerra de Secessão vai demonstrar para a gente uma rivalidade existente entre os nortistas e os sulistas, principalmente associado ao grande crescimento econômico e industrial dos nortistas em relação aos sulistas, que eram agrários. Era criada essa rivalidade, nortistas, sulistas, industrializados, agrários. Os nortistas, origem burguesa, famoso partido republicano na época. Os sulistas, a aristocracia rural, famosos democratas na época. Então começava aquela velha rivalidade entre republicanos e democratas, nortistas e sulistas. Vale aqui ressaltar que esta rivalidade entre nortistas e sulistas teria um ponto fulminante nas eleições presidenciais. A questão da eleição presidencial estava diretamente associada à questão escravista. Por quê? Uma coisa bem simples. Abraham Lincoln, candidato nortista, era favorável à abolição da escravidão. Logo, promover a emancipação do negro seria ampliar o mercado consumidor. Já o candidato sulista, chamado Jefferson Davis, não era a favor da abolição da escravidão. Lógico, né? Ele, como vários outros latifundiários, dependiam
da mão de obra negra escrava para o seu sustento. Veja bem, concentre-se. Então a questão principal é o escravismo. Abraham Lincoln defende a abolição da escravidão e Jefferson Davis é contra a abolição. Diz Jefferson Davis a todos: se Lincoln vencer as eleições, o Sul se separa. Já sabem o resultado das eleições? Abraham Lincoln venceu as eleições e Jefferson Davis declarou a separação do Sul. Dava-se início ao conflito chamado de Guerra Civil Norte-Americana, ou nada mais nada menos que a Guerra de Secessão. Esta guerra dá início ao palco de conflito entre os confederados sulistas e a União, os nortistas. Só que tem um detalhe aí: os nortistas são muito mais poderosos que os sulistas, industrialmente falando, militarmente falando. É uma guerra desleal. Entre o ano de 1861 e o ano de 1865, os nortistas vão ganhando espaço em relação aos sulistas em várias batalhas, como, por exemplo, a Batalha de Yorktown. Com a vitória dos nortistas em várias batalhas e a perda territorial dos sulistas, o desfecho desse conflito é único: a vitória, a supremacia dos nortistas sobre os sulistas. Entenda uma coisa: Lincoln está na presidência, eleito, liderando os nortistas contra os sulistas de Jefferson Davis. Então o que nós temos aqui realmente é uma guerra entre o norte industrializado e o sul agrário. Com a vitória do norte, Lincoln, já em 1865, promove a determinação de duas novas emendas constitucionais. A primeira e a mais famosa de todas, que nós temos que dar ênfase, é a emenda de número 13, que promove a abolição da escravidão. O negro, a partir daquele momento, estaria livre. E a segunda emenda, que chama a atenção para a gente, é a emenda de número 15, que transforma todo negro em cidadão norte-americano. Imagine isto: o sulista é o escravocrata. O negro ganha liberdade e transforma-se num verdadeiro cidadão norte-americano. Pensaste? Não dá outra. Os sulistas simplesmente se reúnem e promovem movimentos de segregação racial, ou seja, esses movimentos contrários ao negro, racistas. Como maior exemplo de todos, nós temos a famosa KKK, ou mais conhecida como Ku Klux Klan.